Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. 19 de maio de 2019. O que o Bill Gates está lendo? Aqui estão seus 10 livros favoritos, parte 09. Julgar o livro pela capa não é a melhor das estratégias, mas julgar por quem os lê talvez seja um caminho interessante. Afinal, livros são uma das formas mais tradicionais de armazenar e transmitir conhecimento. Se gente interessante e inteligente acabou atraída por aquele calhamaço específico de páginas, é bem provável que a informação ali presente seja, no mínimo, relevante. Pensando nisso, quando Bill Gates resolve contar quais são seus 10 livros sobre tecnologia favoritos, talvez seja uma boa dar aquela conferida. Abaixo você vê a lista, e entende um pouquinho sobre o que cada obra fala. Alguma coisa, com certeza, você vai aprender. Este é o 10º livro, The Most Powerful Idea in the World, por William Rosen. Para o autor, a tal da ideia mais poderosa do mundo que dá título à obra não foi o Windows, mas o motor a vapor. Gates, no entanto, está longe de se ofender. Um de seus livros favoritos, o texto mostra como o principal componente das locomotivas revolucionou a indústria para sempre. Por entender como inovações mudam o mundo e evoluem pelo tempo, a didática A história de Rosen sobre o motor a vapor é tão bom quanto um livro consegue ser, afirma Gates. No capítulo 8 da terceira parte do Livro dos Espíritos, destinadas a esclarecer sobre as leis morais, Allan Kardec apresenta a lei de progresso que rege o universo. 780. O progresso moral segue sempre o progresso intelectual? É a sua consequência, mas não o segue sempre imediatamente. Ver item 192 e 365, 780. Como o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral? Dando a compreensão do bem e do mal, pois então o homem pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue-se ao desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade do homem pelos seus atos. 780b. Como se explica, então, que os povos mais esclarecidos sejam frequentemente os mais pervertidos? O progresso completo é o alvo a atingir, mas os povos, como os indivíduos, não chegam a ele senão passo a passo. Até que tenham desenvolvido o senso moral, eles podem servir-se da inteligência para fazer o mal. A moral e a inteligência são duas forças que não se equilibram senão com o tempo. Também no livro Atualidade do Pensamento Espírita, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, Espírito Viana de Carvalho analisa o desenvolvimento tecnológico. 158. Nas últimas décadas temos observado que o conhecimento tem aumentado em progressão geométrica. O desenvolvimento continuará aumentando nessa velocidade. Teremos períodos de crises ou mesmo retrocessos. Não se pode negar que as conquistas da inteligência têm superado as realizações do sentimento. No entanto, os valores do conhecimento formam a horizontal do progresso, enquanto que as realizações da moral se apresentam como a grande vertical das aspirações e conquistas humanas. Esse desenvolvimento tecnológico e intelectual constitui uma necessidade imediata e faz parte de uma etapa do desenvolvimento da humanidade. Logo depois, as realizações espirituais do ser imporão as necessidades do equilíbrio moral, estimulando as conquistas superiores do ser, a superação do egoísmo, do orgulho, das paixões perturbadoras. A lei de progresso funciona mediante etapas e especificidades. Em um período da história o ser conquista determinados valores que deverão ser postos à prova, enquanto se desenvolvem outras aptidões e se generalizam novas realizações.
As aquisições logradas não se perdem jamais, por isso, não haverá retrocesso, mesmo que os indivíduos se perturbem, tentem obstaculizar a marcha do progresso. Os valores adquiridos permanecerão como paradigmas de sustentação para o surgimento de outros mais nobres e elevados. 159 O desenvolvimento tecnológico, como instrumento de transformações políticas e sociais no mundo, seria ou ainda será no futuro uma cópia do que já existe em mundos mais adiantados, mesmo no plano superior. O avanço tecnológico, para cumprir a missão que lhe está destinada, não pode dar-se sem o correspondente desenvolvimento moral daqueles que se encontram à frente do progresso. O primeiro pode ser considerado como uma conquista na horizontal dos valores, porque o imediatismo e a prepotência podem tomar-lhe as rédeas, como vem ocorrendo através dos tempos e gerar terríveis conflitos entre as criaturas, entre os povos. O segundo é visto como uma vertical que emerge e alcança os altiplanos do bem sem limite, conduzindo o pensamento e os indivíduos ao respeito mútuo, ao amor, à verdadeira solidariedade e à legítima fraternidade que a todos unirá em um só grupo na porvindoura sociedade feliz. Esta deve ser a meta dos que se empenham nas conquistas tecnológicas, tendo em vista o processo de crescimento da sociedade do futuro. 160 A precisão que o desenvolvimento tecnológico apresenta, conseguirá permitir a comprovação da vida após a morte através da comunicabilidade entre os dois planos pelos meios eletrônicos. Para as pessoas que negam por sistema, nenhum recurso é confiável, já que os conflitos individuais inibem a aceitação das experiências alheias, duvidando igualmente das próprias sob alegações absurdas e lógicas sem sustentação racional. Se nos reportarmos, por exemplo, à ressurreição de Jesus, embora o atestado inequívoco de Maria de Magdala, a dúvida permaneceu no coração e na mente de outros discípulos, qual ocorreu com Tomé, que foi convidado pelo Mestre a que o tocasse, a fim de que não permanecesse a incerteza em torno da sua aparição como se houvera sido um fenômeno alucinatório. Allan Kardec, utilizando-se da observação acurada e cuidadosa da lógica de bronze de que era constituído o seu raciocínio, já demonstrou para qualquer pessoa lúcida, a legitimidade do fenômeno imortalista, mediante a comunicação dos espíritos após a morte do corpo físico. As investigações realizadas por cientistas de inomeada, que puseram em jogo a sua credibilidade de pessoas insuspeitas, igualmente não convenceram os renitentes adversários da sobrevivência da alma. Da mesma forma ocorrerá com as transcomunicações eletrônicas, que passarão à categoria de divertimento sem resultados morais conforme aconteceu com as mesas girantes que, no entanto, facultaram ao codificador a constatação da doutrina espírita, enquanto os demais observadores ali nada mais viam que frivolidade sem maior significado. Esta foi a crônica do amanhecer de 19 de maio de 2019. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.